Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com o Noriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje é o governo anticristão de Jair Bolsonaro. O assunto que nós vamos tratar neste programa refere-se à simbólica e a messianismo político, tema sobre o qual eu venho trabalhando em artigos, em inúmeros programas de rádio, muito antes da eleição de Jair Bolsonaro, além do canal do YouTube e em outras redes sociais. Bem, Jair Bolsonaro, na sua viagem agora para Israel, tornou oficial a posição do Brasil face a um dos temas mais sensíveis e graves do cristianismo, ou das chamadas religiões do livro, quer dizer, o judaísmo, o islamismo e o cristianismo, que é a segunda vinda de Cristo, ou a vinda do Messias, que é um tema da escatologia, da profética e do apocalipse. A vinda do Messias é aquele acontecimento que marca um novo mundo, uma nova era. Nós temos 3 religiões do livro: judaísmo, islamismo e cristianismo. Cada uma dessas religiões tem um Messias específico. Eu já falei muito sobre isso. Cada Messias tem uma característica específica. Enquanto religião, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, teologicamente, são inconciliáveis. Bem, eu vou fazer uma introdução para, ao final, chegar a essa questão da guerra dos Messias, não é? Bem, então quando Jair Bolsonaro, que é o presidente da República do Brasil, a ida dele a Israel tem 2 perspectivas. Tem uma perspectiva política, portanto, uma razão de Estado, e ele, dentro desta razão de Estado, ele inseriu o Estado brasileiro numa temática religiosa. Você poderia pensar, ele pode fazer isso. Não, ele não pode. Ele não pode. Sobretudo, porque o que ele fez terá repercussões gravíssimas para o Brasil, caso o que ele assinou se concretize. Vamos fazer uma introdução a essa questão. Então é preciso entender que a atitude dele tem 2 vertentes. Uma vertente política, que está no direito dele, enquanto chefe de Estado, de tomar as decisões que lhe convier. Mesmo assim, o fato dele ter sido eleito não lhe dá o direito de tomar toda e qualquer decisão que lhe convier. Porque se fosse assim, a Dilma Rousseff, o Lula ou qualquer presidente pode tomar toda e qualquer decisão porque ele foi legitimamente eleito. Bom, isso é evidentemente que trata-se de uma fraude abissal, esse tipo de pensamento. O fato do indivíduo ser eleito não lhe confere o direito de passar por cima ou de implementar a ideia que ele quiser. E é preciso separar aqui 2 questões. Os indivíduos que todos nós elegemos, ou para quem vai votar, não é o meu caso, que eu não voto, há décadas que eu não voto, os indivíduos que vão votar, eles elegem de 4 em 4 anos um certo sujeito. Essa pessoa que é eleita, ela é eleita e ela tem um programa de governo. O governo é aquilo que tem uma agenda própria, não é? E que você elege de 4 em 4 anos. O governo não é o Estado. O Estado é feito de instituições permanentes. São as instituições da República.
Nenhum governo pode, por exemplo, em tese, não é? No Brasil isso é descumprido continuamente, nenhum governo poderia alterar as instituições do Estado, porque as instituições do Estado seriam, fazendo um paralelo, como se fossem as fundações de uma casa, né? São as colunas, são as vigas, é a parte estruturante. O governo é a porta, a janela, a parede. Você pode trocar de porta, de janela, de parede, mas você não pode derrubar a coluna. Quando você derruba a coluna, a casa vem abaixo. Então o governo, de 4 em 4 anos, é o que todo mundo vota. Ele tem uma pauta, ele tem uma agenda. Aquela agenda vem para contribuir, para solidificar as instituições do Estado, e não para minar as instituições do Estado. Pois muito bem. Mundialmente falando, existe um grande movimento, não é só no Brasil, não, no mundo inteiro, de minar as instituições do Estado. A proposta, inclusivamente liberal maçônica, do Estado mínimo é exatamente isso. Ou seja, transferir para a propriedade privada toda e qualquer atribuição do Estado, né? E fazendo com que o Estado deixe o livre mercado ou o capitalismo funcionar selvagemente. A coisa não pode funcionar dessa forma. Então é preciso entender aqui o seguinte: Jair Bolsonaro não é o Estado, ele é o chefe do Estado. Mas ele não é o Estado, ele não é um rei absolutista, ele não é Luís XV, Luís XVI, o Estado sou eu. Ele é um governo, neste caso é o governo que é o chefe do Estado brasileiro, do Executivo Nacional, e nem por isso, chefe esse que convive com outros chefes de mais 2 poderes da República, o Legislativo e o Judiciário. O chefe do Judiciário, o ministro do STF, não é eleito, evidentemente. Agora, o chefe do Legislativo é eleito. A legitimidade dele é exatamente igual à legitimidade do senhor Jair Bolsonaro. Esse é um ponto. Então, a primeira coisa que está faltando, parece, ao Brasil entender, é não misturar Estado com governo. E entender que o Estado brasileiro é laico. Um Estado laico é um Estado ateu? Claro que não. Um Estado laico é um Estado onde todas as religiões são permitidas. Ele não tem uma religião oficial. Isso era proposta das monarquias ocidentais. As monarquias eram cristãs. Não é? Porque o rei encarnava a justiça divina. Então a configuração que nós temos nas monarquias absolutistas, elas não têm nenhuma relação com a configuração dos modelos de Estado e de governo que vão surgir a partir do século XIX. Não adianta querer voltar no tempo e dizer que uma república pode ser cristã. Não pode, não. Não tem nenhum paralelo legal, teórico, que faça o tempo voltar, transformando um presidente num rei, num monarca do século XIX, XVIII. Não é? Então, o Estado brasileiro é laico. Nesta condição de Estado laico, e exatamente por ela mesma, a religião está fora do Estado laico. O que o Estado laico tem que fazer é proteger a liberdade religiosa, a liberdade de culto, a liberdade de liturgia. Aliás, eu fiz um programa passado exatamente dizendo que a decisão do STF foi uma decisão absolutamente correta no que diz respeito ao abate ritualístico de animais. É preciso não misturar as instituições do Estado, o esquema legal, com a religião. A decisão que Jair Bolsonaro tomou em Israel mistura religião dentro do Estado. Isso é gravíssimo o que foi feito. Além dele fazer uma coisa que é absolutamente inconstitucional, porque o Estado é laico, ele ainda avançou dentro de um terreno
que eu vou explicar, embora eu já tenha falado sobre isso inúmeras vezes, inclusive em programa de rádio. Ele avançou dentro de uma temática que é a chamada temática da Guerra dos Messias. Bom, aparentemente, o argumento é que o Brasil é um país que tornou-se apóstata, uma sociedade absolutamente materializada, e a culpa disso é o PT. Essa é a narrativa que a falsa direita brasileira vem criando. Essa narrativa absolutamente corresponde à realidade. O Brasil, desde 1822, quando foi tomado pela maçonaria, uma elite dirigente assumiu os destinos da nação e essa elite é revolucionária. Portanto, há quase 200 anos, o Brasil está sob a governança de uma elite revolucionária. O que foi feito aqui no Brasil, eu também já tenho falado muito sobre isso. Historicamente, politicamente, administrativamente falando, teoricamente, academicamente, foi completamente diferente do que foi feito na China, do que foi feito na Rússia, mesmo do que foi feito em Portugal, do que foi feito na Venezuela, do que foi feito na África do Sul. Não tem paralelo. Porque os países têm as suas diferenças. E, evidentemente, os movimentos revolucionários adequam as suas agendas a essas diferenças culturais e psicológicas de cada nação. Né? Bom, então, é preciso aqui entender o seguinte: o Brasil, o Lula tem documentação e firmou acordos com Israel desde a época do Lula. Não é o senhor Jair Bolsonaro que está retomando ligação com Israel, não. A Dilma Rousseff é que rompeu. O Lula não. O Lula fez um acordo com Israel e com todos os países árabes. A diplomacia brasileira, a diplomacia é uma das áreas do governo federal que executa política de Estado. Repito, política de Estado é aquela política que mantém as instituições do Estado. Porque como o governo vai passar, uma vez que o governo passa, o Estado tem que permanecer e ele permanece. O Estado é aquilo que é permanente, o governo é o que é volátil. Então, as decisões de Estado são decisões muito sérias para serem tomadas, né? Sobretudo as decisões diplomáticas. Ora, pode-se pensar, então, em primeiro lugar, entre outras questões, existe essa perspectiva. O Brasil rompeu com Israel. Mentira. Basta ver a documentação da época do governo Lula. E, aliás, basta verificar, inclusive, em termos comerciais, que a balança comercial do Brasil em relação a Israel é deficitária. Aliás, é uma dívida monstruosa. Né? Portanto, economicamente falando, não é um parceiro significativo. Bem, isso é uma perspectiva e o governo, enquanto governo, pode simplesmente resolver apostar numa outra agenda comercial. Está no direito dele, enquanto governo. Bem, isso é um ponto. A gente não pode confundir esse ponto com a ideia de que Israel é um modelo religioso para a sociedade brasileira. Aqui nós entramos em outra questão. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O governo do Jair Bolsonaro, uma das bandeiras de campanha dele era dizer-se cristão. Priorizava os valores da família, dizia que valorizava Deus e que é muito patriota. Aliás, o slogan do governo dele, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, parece apontar nesse sentido. Parece. Esse slogan mistura perigosamente política com religião dentro do Estado laico brasileiro. Na prática, o que isso significa? Esse slogan configura uma proposta teocrática para o Brasil. Uma teocracia é um governo político-religioso. O Islã é uma teocracia política. Quando esse slogan foi lançado, alguns jornalistas, comentaristas,
cientistas sociais, acadêmicos, fizeram um esboço de canto de boca muito tímido, alertando para o perigo da junção de política com religião. Entretanto, todos eles não pegaram fundo, seja por que razão for, na problemática da questão. Nem tampouco a direita bolsonarista olavética pegou fundo nessa questão. Aliás, eles passam ao largo da discussão profunda. E há uma discussão profunda a ser feita. E ela pode ser feita sob diferentes óticas. Eu vou trazer aqui para vocês uma dessas vertentes, onde o assunto pode ser discutido e onde o assunto tem que ser discutido e entendido. O slogan Brasil acima de tudo e Deus acima de todos é a versão brasileira do chamado cristofascismo. Cristofascismo foi um termo criado por uma teóloga alemã, Dorothee Sölle, nos anos 70, portanto em pleno regime militar. E ele caracteriza projetos e governos totalitários e imperialistas. Não é novidade para ninguém que existe uma agenda mundial de criar um governo mundial. Tanto a direita quanto a esquerda estão absolutamente empenhadas nesse processo. Então vamos entender o seguinte. Um governo totalitário e imperialista do cristofascismo, essa palavra fascismo aqui, como usado pela Dorothee, não tem nenhuma relação com o fascismo italiano, tá? Então pouco tem relação com essas bobagens que a esquerda brasileira chama de fascismo. A teoria dela conceitua muito bem o fascismo e traz uma discussão atualíssima do uso do cristianismo enquanto religião dentro do contexto político para legitimar um governo e uma dinastia financeira global. Ora, o cristofascismo permite aos cristãos, através do governo, evidentemente, se imiscuírem em outras religiões. Isso é exatamente o que o Islã faz. O Islã é universal, teologicamente falando. Ele não admite nada fora dele. Todas as religiões são universais. Isso é um ponto. Entretanto, a forma de lidar com esta universalidade, ela varia de uma religião para outra. No caso do Islã, tem duas saídas. Ou o indivíduo se converte ao mundo muçulmano, ou ele é considerado um kafir. Ele é expurgado da sociedade. Ou ele é morto. A proposta do cristofascismo está indo na mesma direção, só que favorável ao cristianismo. Você poderia pensar, isso é muito bom. Mas, claro que isso não é bom. O mundo tem 4.000 religiões. Qual vai ser a proposta do cristofascismo? Matar 399.000 religiões? Que significa pessoas, não é? Você não mata a religião, você mata a pessoa? Para predominar o cristianismo? E aqui teria que se fazer outra pergunta. De qual cristianismo nós estamos falando? Há diferentes vertentes do cristianismo. Pentecostal, católico, protestante, evangélico, ortodoxo, o herético, cristianismo neocionista. Qual é o tipo de cristianismo que nós estamos falando? É um cristianismo comandado por papa, por pastores, por bispos, por clérigos, por quem? O cristofascismo permite, portanto, aos cristãos se imiscuírem em outras religiões. Veja, no mundo inteiro os estados são laicos. Tá? Mesmo Israel. Israel é um estado laico e com uma tendência fortemente esquerdista. A pauta esquerdista em Israel, aborto, etc., é largamente apoiada, aprovada, financiada, sustentada. Então, o que Israel, enquanto Estado,
política de Estado pode ter como proposta de política de Estado boa para o Brasil? Essa é uma pergunta legítima e que pode ser feita e pode ser pensada. Agora, o Estado de Israel é ateu, é laico, não é religioso. Assim como o Brasil. Trazer a religião hebraica para dentro de um Estado laico, no caso o Brasil, é outra coisa. A religião brasileira, teoricamente, segundo os dados oficiais, predominante, não é a judaica, é a católica. Não é? De modo que esse passeio entre as religiões, que é um passeio de dissonância cognitiva, para gerar uma confusão, é muito perigoso. Voltando ao cristofascismo. O cristofascismo permite, portanto, aos cristãos interferir em outras religiões, em outras culturas. E mais, o cristofascismo permite ser introduzido por partidos políticos. E ele advoga a tese de que toda e qualquer cultura, religião, partido político que não marche sobre a bandeira do Cristo de uma forma normativa, legislativa, jurídica, tem que ser destruído. Bem, o que está por trás disso? O cristofascismo é a proposta onde Deus é materializado em projeto de Estado. Tá? Você pode achar muito bonito o eleitor de Bolsonaro quando ele fala que Deus está acima de tudo. Claro. Claro que está, sob uma perspectiva religiosa. Não é? Agora, o Estado não tem que falar em Deus, não. O Estado é laico. A sociedade é religiosa. E adota a religião que ela quiser. Não é o Estado que vai determinar a religião que aquele povo vai viver ou vai ter. Essa é exatamente a proposta de uma teocracia. Por trás do projeto do cristofascismo, o que nós temos? Na verdade, o cristianismo em si, enquanto religião, independentemente de todas as suas variantes, o cristianismo está em perigo diante do cristofascismo. Por quê? Uma vez que o cristianismo em si, enquanto religião, passa a ser temido pela população. Por quê? Porque existe uma propaganda por trás do cristofascismo, dizendo que a igreja está em apostasia, que o Papa é um esquerdista e que o catolicismo já faliu. Portanto, não há saída para o mundo cristão. A única saída é ele ser destruído. A direita nacional brasileira, que apoia o governo do Jair Bolsonaro, essa falsa direita que surgiu, ela tem mentido sobre isso da forma mais descarada possível, dizendo que é a esquerda que lançou-se contra a religião católica. Mentira absoluta. Eu venho fazendo posts, sobretudo os 2 últimos posts ou 3 últimos que eu fiz no Facebook do IMUBI, né, onde eu mostrei jornais anticlericais do século XIX, do início do século XX. Portanto, e fiz questão de pontuar esses jornais, porque eles são jornais com uma campanha anticlerical, portanto, anti-igreja, anticatolicismo, fortíssima. Jornais que existem muito antes do surgimento do comunismo ou de Gramsci. Todos esses jornais têm veia liberal maçônica. A grande campanha contra a igreja e a cultura religiosa ocidental foi urdida a partir do século XVIII pela maçonaria.
Portanto, essa campanha que surgiu, o comunismo só surge no século XX, em 1917. A maçonaria surgiu em 1717. Nós temos alguns séculos, portanto, de anterioridade da maçonaria, não? O comunismo, as propostas que nós vemos no comunismo desenhadas, elas são filhas da maçonaria. Elas já estão todas desenhadas dentro da maçonaria. Assim como as propostas socialistas. O mais interessante desses jornais é que há jornais dentro da monarquia, anticlericais, e há jornais dentro da república, igualmente anticlericais. Esses jornais vão ser veiculados até praticamente 1960. A república já está consolidada há quantas décadas? Apesar disso, esses jornais continuam investindo contra o cristianismo. Repito, naquela altura em que esses jornais existiram e vieram à baila na sua campanha anticlerical, anti-igreja, anticultura cristã, não existia nem comunismo, nem socialismo, nem tampouco a doutrina de Antônio Gramsci. Então veja, esse é um ponto que nós temos que perspectivar. Voltando, então existe uma larga campanha, secular campanha, que busca criminalizar e mostrar a decadência do cristianismo, enquanto religião e enquanto cultura religiosa, dentro da vida social. Portanto, quando Dorothy cria a teoria do cristofascismo, quando ela refere-se a essa teoria, essa teoria fala claramente que o cristianismo está decadente enquanto religião. Ora, uma vez que são as famílias e as pessoas individualmente, não é, que adotam uma religião, no caso a religião cristã, o cristofascismo indiretamente acusa essas famílias cristãs de serem igualmente decadentes. Qual é a proposta para o cristofascismo? A proposta é a seguinte: dado que a religião cristã, católica, em todas as suas variantes, é apóstata e não tem salvação, a política, nós vamos trazer a religião para dentro da política. Nós vamos criar um Estado teocrático, cristão. Então, o que existe aqui, uma das características do cristofascismo, é que ele tem não só uma crítica, bem como ele criminaliza a religião, a igreja, os sacerdotes, os pastores, os templos, os padres. Esse é o ponto fundamental. Esse ensino, que é ditatorial em sua essência, iliberal, antidemocrático, que vai contra toda e qualquer proposta, inclusivamente da ideia do Estado laico. Estado laico não é o Estado religioso. É preciso entender esta diferença. Quando o Estado laico ele admite a existência e a coexistência de todas as religiões e não pode perseguir nenhuma. Então, se essa é a proposta do Estado laico e a essência, que tipo de Estado está sendo proposto pelo cristofascismo, uma vez que ele não pode mais ser laico? Não é? Então, esse ensino ditatorial está preparando a sociedade para um novo tipo de teoria liberal maçônica de esquerda, conjugada com a direita. Sabe quem está propondo a ideia do cristofascismo? Steve Bannon. Exatamente, Steve Bannon, o sujeito que fez parte da campanha do Donald Trump e foi banido pelo próprio Donald Trump
a carta que o Trump escreveu contra ele, dizendo as razões do banimento, são gravíssimas. E a política externa, inclusivamente do senhor Jair Bolsonaro, enfiou dentro do Itamaraty um ministro alinhado com Steve Bannon. O que está acontecendo com o Brasil ultrapassou a gravidade. Ora, o Bannon é exatamente o sujeito, e o pior é o seguinte, eu também já fiz post sobre isso e mostrei os dados. O Bannon está alinhado com uma vertente de ressurgimento de um nacionalismo e de uma direita em escala mundial, cuja característica vai fundir o comunismo com o cristianismo. Vai fundir a direita com a esquerda com o comunismo. Isso é o que está sendo chamado do ressurgimento da direita no mundo. Esta direita que está surgindo no mundo não tem nenhuma relação, por exemplo, com a ideia de direita que tinha o Carlos Lacerda, hein? Nenhuma. Não tem nenhuma relação, inclusivamente, com a ideia de direita que tinha os próprios fascistas, que teve o Franco, que foi um ditador na Espanha, e que teve o Dr. Salazar, ditador também, em Portugal. Então, os termos permanecem, são os mesmos, mas eles não se referem às mesmas coisas. Os filhos do Jair Bolsonaro e grande parte da trupe prosélita olavética bolsonarista, que cerca o governo do Messias fabricado por uma junta militar maçônica, apoia o Steve Bannon. Então eles estão apoiando o quê? Eles estão apoiando a fusão do cristianismo com o comunismo, porque o Steve Bannon assume isso abertamente. Ora, mas a fusão do comunismo com o cristianismo é exatamente a proposta da teologia da libertação, criticada pela falsa direita, era a proposta do governo do Lula. Então o que está acontecendo com o Brasil? Além da Dorothy, cuja teoria do cristofascismo é da década de 70, muitos outros teóricos depois dela vêm trabalhando essa ideia de fundir o cristianismo com o comunismo. Eu vou citar aqui apenas alguns deles. Anthony Giddens, Jorge Castanheda, Christopher Lasch, Pierre Rosanvallon, Manuel Castells, Zygmunt Bauman, Alain Touraine, Castoriadis, Daniel Cohn, Michel Lovy, Mireia Stoica, Raul Girardet, Paul Tagar, Ernest Laclau, Chantal Mouffe, Yves Sorel, Yves Meny, Alexandre Duguin, Acilino Ribeiro. Bem, é preciso entender o seguinte: a teoria que vai criar um governo mundial financeiro, não é? Promotor de um Estado mínimo, que vai fundir religião com política, já está construída há mais de 40 anos e está sendo implementada como agenda global. Tá? Steve Bannon é um dos indivíduos mais recente que está fazendo parte desta agenda. Evidentemente que para chegar até essa agenda, um caminho longo foi trilhado. Aqui eu quero trazer uma outra perspectiva. Dado que, academicamente, politicamente, administrativamente, diplomaticamente, a agenda de um governo mundial é uma realidade. Não é?
as ações concretas para formar esse governo mundial são igualmente reais. As teorias que sustentam a fusão da direita com a esquerda também são igualmente reais. Então aqui nós temos algumas questões. Até a década de 60, 70, o termo direita e esquerda ainda era usado. A partir da década de 70, surge um outro tipo de esquerda. Tá? E as direitas, de certa forma, desaparecem conceitualmente. Entre a década de 80 e 90, nós temos o surgimento de vários conceitos e teorias internacionais, acadêmicos, trabalhos acadêmicos, onde desapareceram os conceitos de direita e esquerda. Prestem bem atenção a isso que eu estou falando, porque eu já falei isso várias vezes. Não existe atualmente no mundo acadêmico conceito de direita e de esquerda. Mas antes de fazer essa mutação, o conceito de direita virou a esquerda e o conceito de esquerda passou para a direita. E mesmo assim, há diferentes tipos de esquerda e há diferentes tipos de direita. Claro, não é um conceito único, universal. No entanto, entre a década de 80 e 90, desapareceu por completo os conceitos acadêmicos de direita e de esquerda. Portanto, politicamente falando, é uma aberração, hoje, academicamente falando, um governo ser de direita ou de esquerda. Perceberam a questão? Os teóricos, no mundo inteiro, não é só no Brasil não, no mundo inteiro, desmontaram o edifício da direita e da esquerda, que era uma proposta liberal da Revolução Francesa. Essa proposta foi derrubada. Agora, a proposta que existe é de fundir a direita com a esquerda. O senhor Steve Bannon foi banido do governo americano, cujos filhos do presidente da República do Brasil estão achando ele muito bom, estão querendo transformar, portanto, a política externa brasileira, estão querendo transformar em ação de Estado, não em projeto de governo, mas em ação de Estado, uma proposta que funda a direita com a esquerda, o cristianismo com o comunismo. Nós estamos falando do cristofascismo. Esse é o ponto. Não sem razão, a esquerda nacional tem chamado o Bolsonaro de fascista. E é preciso entender a acusação séria que é feita. Acontece que a esquerda é mentirosa, porque ela é adepta dessa teoria. Eu já fiz programas de rádio sobre isso, mostrando inclusivamente a atuação absolutamente discreta e perigosíssima de um intelectual poderoso no Brasil, chamado Acilino Ribeiro. Eu fiz programa de rádio só sobre o Acilino. Esse homem é uma das grandes vozes da esquerda que prega a junção do cristianismo com o comunismo. Esse homem é muito mais perigoso do que todos os Lulas juntos. E ele está aí, solto, atuante. Mas veja, as discussões de esquerda e de direita, cada um tem o direito, em Estado democrático e laico, de defender as suas ideias. O que é preciso é que haja gente para defender as ideias e que entenda as ideias, leva ela para o debate e verifica até que ponto isso se propõe ou não se propõe. Então as ideias existem para serem debatidas, isso é um ponto. Agora, a partir do momento que começa a se dizer que não tem diferença entre a direita e a esquerda, que é o caso da proposta do surgimento dos nacionalismos mundiais, aqui nós estamos já diante. Se não existe direita e esquerda, perceba que nós estamos diante de um novo modelo de Estado.
Isso impacta na política, isso impacta, evidentemente, na relação com as religiões, isso vai impactar na economia, isso vai impactar na previdência, isso vai impactar nas culturas. Nós estamos diante de um novo modelo de Estado. Então, o que está acontecendo aqui é um movimento invisível, internacional, de derrubada dos pilares, das colunas de todos os estados. As pessoas falam em governo mundial, mas elas não conseguem entender como é que essa coisa vai se colocar. Então está sendo derrubada a martelada, uma martelada invisível, as bases que fundamentam o Estado. Essas bases foram criadas quando? No século XVIII e XIX. Então aquilo que foi feito no século XVIII e XIX está sendo desmontado agora, no século XXI. O movimento é esse. Tá? Então é preciso a gente entender parcialmente onde nós estamos situados para poder refletir sobre essa questão. Refletir. Não é para tomar decisão, não. É para refletir sobre ela. Aqui a pergunta que eu quero fazer é o seguinte, antes de finalizar. Uma vez que, conceitualmente falando, desde a década de 70, os conceitos de direita e de esquerda foram sendo trabalhados e não existem mais, academicamente falando, né? Então, as discussões acadêmicas atuais no mundo inteiro já deitaram por terra os conceitos de direita e de esquerda. Está caminhando, pelo contrário, para a fusão de ambos, trazendo a religião para dentro deles. Então essa linha teórica conceitual está operando no mundo, no mínimo desde a década de 90. Antes do Foro de São Paulo, antes do Muro de Berlim cair. Portanto, é no mínimo sintomático e muito ilustrativo que o governo de Jair Bolsonaro, e mais que isso, que o segundo governo de Jair Bolsonaro, portanto o auto-intitulado filósofo da Virgínia, Olavo de Carvalho, desconheça essa discussão acadêmica. Não sem razão, e emblematicamente ele disse que ele não é de direita, ele é o criador da direita. Isso diz muito. Agora, qual é a direita que no Brasil foi criada? Então é interessante perceber que, em termos de movimento político, o Brasil é uma bolha no tempo do mundo. Essa direita que surgiu dentro do Brasil, conceitualmente falando, academicamente, ela está atrasada no mínimo em 40 anos, em termos conceituais, porque já não existe mais. Até o Steve Bannon, que eles estão colocando como o arauto da direita, não pensa a direita como a direita brasileira tem sido pensada. É muito grave o que está acontecendo. O que levou o guru do Jair Bolsonaro a lançar uma direita nacional, quando ele sabe que academicamente os argumentos que sustentam os conceitos dessa direita não se validam mais academicamente e não estão sendo usados mais politicamente? O que está por trás disso? É um projeto de autossabotagem? É uma ignorância pura e simples, realmente, do que está das discussões acadêmicas no mundo? Ou isto é um projeto deliberado para destruir toda e qualquer direita nacional, a verdadeira? Verdadeira no sentido daquela que era de Carlos Lacerda. Porque aquela que era de Carlos Lacerda não pode existir mais, porque academicamente ela não existe mais. Então implantou-se no Brasil uma guerra cultural, à moda de Gramsci. A esquerda já fazia isso, e essa falsa direita que assumiu o país também está fazendo isso. O mundo caminhou para um modelo de Estado onde as instituições de Estado serão suprimidas, né? E aonde será implantado a chamada democracia direta. Na linguagem da maçonaria, isso se chama República Maçônica Universal. Então, o governo do Jair Bolsonaro e vários dos seus filhos e prosélitos ideólogos que estão sustentando esse governo são a favor da implantação da democracia direta. Aliás, ele falou isso no discurso de posse dele. Né? E não só. E as ações concretas dele no dia a dia estão mostrando isso. Ele é adepto da democracia direta. A democracia direta é exatamente uma ditadura. É o modelo de ditadura do cristofascismo. Tá?
Bem, rapidamente vamos aqui voltar. Dito isto, que é uma perspectiva, estou dizendo que é uma única perspectiva, nós podemos analisar o momento brasileiro dentro de várias perspectivas, então eu trouxe aqui uma delas. Eu estou dizendo que é a melhor e que é a única, estou dizendo que é uma delas. E eu tenho o direito de apresentar essa perspectiva. E o apresento. Quando o senhor Jair Bolsonaro, fora das suas atribuições de chefe de Estado, foi se imiscuir em temática religiosa, o que ele fez foi grave. Ele foi assinar um livro que comprometeu o governo brasileiro, portanto o Estado brasileiro, na construção do terceiro templo de Israel. O Instituto do Terceiro Templo de Israel anuncia a vinda do Messias cristão, do Messias judeu, e essa vinda do Messias judeu implica necessariamente na vinda do anticristo. Ora, uma vez que as três religiões do livro, cada uma tem o seu Messias, o cristianismo tem uma, o judaísmo tem outra, o islamismo tem outra. Qual é a questão disto? Quando, sob a perspectiva de qualquer uma dessas religiões, quando o seu Messias vier, ele vai lutar com o anticristo. Filosoficamente falando e teologicamente falando, o Messias de uma religião é o anti-Messias, ou é o anticristo de uma outra religião. Trocando em miúdos, o Messias cristão vai lutar com o anticristo. Este anticristo será o Messias judeu ou será o Messias muçulmano. E vice-versa. O Messias judaico vai lutar com o anticristo. Este anticristo vai ser ou o Cristo cristão, ou, portanto, o Messias cristão, ou o Messias muçulmano, que é o Mahdi. Eu já fiz vários programas, inúmeros posts sobre essa temática, que é a temática ligada ao messianismo político. Então, quando o senhor Jair Bolsonaro, cujo governo se diz cristão, católico, assinou um documento como propagado pelo seu filho Flávio Bolsonaro e como testificado dentro de Jerusalém, dentro de Israel, através dos vídeos que saíram do encontro oficial, né, foi verdadeiro. Então, quando o senhor Jair Bolsonaro assinou o documento comprometendo-se com a construção do terceiro templo em Israel, aqui tem algumas consequências para a cultura cristã, a religião cristã e para o Estado brasileiro. Primeiro, que ele misturou política com religião. Para que a construção do terceiro templo se efetive, atualmente existe uma mesquita em Jerusalém, onde será construído, onde é a proposta da construção do terceiro templo. Para que o terceiro templo judeu, da religião judaica, possa ser construído, a mesquita tem que ser derrubada. Então aqui nós já temos um problema de guerra concreta. Vamos dizer que o Estado judeu, juntamente com a religião judaica, resolvam derrubar a mesquita muçulmana. Então vai se criar uma guerra com os povos muçulmanos para implementar a construção do terceiro templo de Israel. O senhor Jair Bolsonaro, ao comprometer-se com a construção do terceiro templo, ele comprometeu-se inquestionavelmente com a destruição da mesquita que está em Jerusalém e, portanto, em lançar o Brasil numa guerra religiosa contra o mundo muçulmano. Veja bem, se o Estado de Israel e a religião hebraica, que tem o direito de reconstruir o seu templo, se põem nesta demanda, é um direito deles, inalienável e incontornável.
Outra coisa é o Estado brasileiro, que é laico e que não tem nenhuma relação com a religião judaica, comprometer-se em destruir uma mesquita, portanto, a sede, uma das sedes mais importantes do mundo muçulmano, lançando o Brasil numa guerra religiosa. Essa é uma perspectiva concreta, real, que a irresponsabilidade deste homem que assumiu a presidência da República fez. E eu não vi pouquíssimos indivíduos, no meio jornalístico inclusivamente, falando sobre a gravidade dessa temática. Este irresponsável assinou um documento, repito, que coloca o Brasil no meio de uma guerra religiosa. Vamos dizer que ele não mande soldados para destruir a mesquita. Ele vai mandar o quê? Dinheiro? Seja como for, nos meteu numa guerra religiosa. O Brasil nunca se meteu em guerra religiosa. Aliás, o Brasil, não, desde da Guerra do Paraguai, o Brasil, diplomaticamente, tem evitado guerras. A atuação da diplomacia brasileira, enquanto política de Estado, obediente à linha do Barão do Rio Branco, foi consolidada nesse aspecto, nesse sentido, de não interferir nos outros estados. Em 3 meses de governo, esse homem praticamente abriu uma guerra do Brasil com a Venezuela, e essa guerra aberta traz a China e a Rússia para dentro do Brasil, e agora colocou o Brasil no epicentro de uma guerra religiosa do Oriente Médio, trouxe para dentro das fronteiras brasileiras. Então, esta é uma perspectiva de Estado. Vamos ver um outro lado desse messianismo político. O governo brasileiro tem um slogan que ele fala que é cristão, não é? Pois bem, Deus acima de tudo, Brasil acima de todos. Como é que é possível um governo que se diz cristão assinar um documento que apoia a vinda do Messias judeu? Essa é a pergunta. Você poderia dizer, mas ele é casado com uma evangélica e os evangélicos têm uma visão neopentecostal de que o Messias judeu é o mesmo Messias cristão. Mas isso é uma interpretação muito forçada dos evangélicos neopentecostais, que eles querem ter essa interpretação. Porque o judaísmo é uma religião, basta pegar qualquer rabino falando o que ele pensa sobre a junção do judaísmo com o cristianismo. Isso não existe dentro do mundo judaico. E veja, o judeu está errado? Claro que não, ele está absolutamente correto, ele está defendendo a religião dele. O cristão que defenda a sua, o muçulmano que defenda a sua, o judeu defende a dele. Ele está absolutamente correto nisso. Não é? Então, é uma aberração, é uma anomalia aberrante. Os evangélicos neopentecostais dizerem que o Messias cristão é o mesmo Messias judeu, em primeiro lugar, que os judeus não reconhecem Jesus como Messias. A coisa já parte daqui. Como é que pode ser o mesmo Messias? Não pode ser e nunca foi. Isso é uma politicagem barata, de um neopentecostalismo criminoso, que, amarretadas, tenta perverter uma teologia. Esse é um ponto. Segunda questão. Reitero, e o mais grave, a meu ver. Repito, a vinda de um Messias, seja ele judeu, cristão ou muçulmano, deflagra uma guerra com o anticristo. O anticristo judeu pode ser ou o Messias cristão
ou o Messias muçulmano. O anticristo cristão pode ser o Messias judeu ou o Messias muçulmano. O anticristo islâmico pode ser ou o Cristo cristão ou o Messias judeu. Entre as três religiões reveladas, o Messias de uma religião é configurado como sendo o anticristo da outra religião. Então, quando o senhor Jair Bolsonaro assinou o documento dizendo que apoia a vinda do Messias cristão, isso significa que esse documento fala claramente que o senhor Jair Bolsonaro apoia a destruição do Messias cristão. Esse é o fato. Este governo cínico e mentiroso, que tem o slogan Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, de qual Deus ele está falando? De qual Messias ele está falando? Porque o documento que ele acabou de assinar é um documento que é a antítese da proposta da cristandade. É este homem que fez uma campanha inteira baseado na falácia de que ele é católico e de que ele é cristão. Ele pode ser privativamente. Pode ter a religião que quiser ou não ter religião nenhuma. Agora, pegar o governo dele e criar uma política de Estado que mete o Estado brasileiro na batalha final do Apocalipse, aqui não interessa se você é ateu, dentro das religiões reveladas, essa batalha existe. Né? A guerra dos Messias, portanto, o combate aos seus respectivos antagônicos, é o Messias combatendo o anticristo, é o Apocalipse. E no bojo dela, existe o anúncio de que um dos Messias, que está lutando contra o seu anticristo, sairá vencedor nessa batalha final. Isso implica o seguinte: o Messias que vencer, ele vencerá destruindo ou submetendo as outras religiões à religião vencedora. Então, se o Messias do terceiro templo de Israel for o Messias vencedor, significa que ele venceu porque o Messias cristão foi destruído, ou porque o Messias islâmico foi destruído. O mesmo vale para os outros dois Messias. Portanto, sob uma perspectiva estritamente teológica, religiosa, filosófica, um cristão, em hipótese alguma, poderia apoiar a construção do terceiro templo. Porque a vinda do Messias judeu implica na imediata aniquilação ou submissão do cristianismo ao judaísmo. O mesmo raciocínio vale para o judaísmo e o islamismo. Eis o gravíssimo mais um ponto desta seríssima questão. O governo brasileiro, ao apoiar a construção do terceiro templo, jogou o Brasil direto num tema de escatologia e de apocalíptica e da profética. O tema da chamada Guerra dos Messias. A religião judaica tem todo o direito de ter e de lutar pela construção do seu terceiro templo. É o direito dela. É a história dela. Esta não é a história do cristianismo. Não é? O Messias cristão, inclusivamente, não é físico. Ele é espiritual. Portanto, não se pode, sobre a premissa de defender o Messias cristão, trazer Deus para dentro da história, materializar as ações de Deus através de um Estado laico que diz-se religioso. O que nós assistimos é uma proposta de cristo-fascismo que está em gestação dentro do Brasil, sendo apoiado por uma junta maçônica militar. Esse governo tem 118 militares, até o momento, nos grandes escalões da República. A política externa brasileira
virou simplesmente um caos. E o que este governo fez, as decisões que ele vem tomando em poucos meses, são decisões que nem a esquerda ousou tomar. Eu falo disso de uma forma absolutamente consciente do que eu estou colocando. Ultrapassa qualquer nível de razoabilidade o documento religioso que um chefe de Estado laico assinou para promover. A pergunta que eu quero encerrar esse programa é: para construir o terceiro templo, quem vai ajudar a derrubar a mesquita? O Brasil vai entrar nessa? Os Estados Unidos apoiam a construção do terceiro templo. Os Estados Unidos também vão levar o seu exército para Israel para começar a bombardear a mesquita muçulmana? É esse o caminho que o Brasil vai seguir diplomaticamente? O governo do Messias fabricado pela junta militar maçônica lançou o Brasil dentro da guerra dos Messias. Tudo que este governo deveria fazer era retirar o slogan Deus acima de tudo. Porque o Deus que o slogan dele fala não é o Deus católico, não é o Deus cristão. Resta saber para qual Deus ele está trabalhando. Esse é um ponto. Segundo ponto, o Estado brasileiro é laico. Portanto, o Deus para quem ele serve, pessoalmente, não tem o direito de se meter em questões do Estado. O Brasil é um Estado laico. E é bom que assim seja. E é bom que assim continue. No Brasil tem judeus, tem muçulmanos, tem indianos, tem japoneses, tem ateus, tem todas as religiões do mundo que convivem pacificamente dentro deste país, apesar dos pesares. Ultrapassou a temeridade, a irresponsabilidade administrativa deste homem. Que merecia, por isto, no mínimo, ser chamado a uma explicação dentro da justiça. Ser chamado a se justificar, ele e o ministro das Relações Exteriores. O que levou o Brasil a se comprometer numa guerra religiosa? Esse é o ponto. É para salvar o Ocidente? De quem? Nós não estamos no período das cruzadas. Nem a igreja mais apoia as cruzadas. O que é que está acontecendo dentro do governo brasileiro? Já passou da hora de nós começarmos a pensar sobre questões muito graves. Nós vamos ficando por aqui. Eu vou deixar o link quando este programa subir para o canal do IMUB no YouTube, de um artigo que eu fiz, meu, no Medium, na plataforma do Medium, falando exatamente sobre essa temática da Guerra dos Messias. Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. Fique em seguida com a nossa programação. Até a semana que vem.